A tensão no estúdio é palpável. A audiência está expectante, pois o que deveria ser apenas mais uma entrevista se transformou em um campo de batalha ideológico. Do lado esquerdo da mesa, Michele Bolsonaro, conhecida por sua postura firme e suas opiniões controversas, se prepara para o confronto. Do lado direito, Pedro Bial, o apresentador carismático e provocador, com seu jeito calmo, mas sempre pronto para questionar. A câmera focaliza os dois, criando um clima de tensão quase palpável. Pedro Bial sorri como se soubesse que sua próxima provocação será decisiva enquanto Michele permanece séria, seu olhar firme fixado no apresentador. O público está em silêncio aguardando o primeiro movimento. Pedro, com sua voz suave, mas cheia de sarcasmo, quebra o gelo. Michele, você já foi comparada a uma espécie de guardiã da moralidade, mas será que não percebe que ao tentar preservar valores você está criando uma divisão ainda maior no Brasil? O que você tem a dizer sobre isso? Michele o encara sem hesitar, seu rosto implacável. Não é uma questão de criar divisões. Pedro, é uma questão de proteger aquilo que é essencial para o nosso país. A moralidade, os princípios familiares. A fé, tudo isso está sendo atacado e alguém precisa se levantar para defender o que é certo. A plateia começa a reagir com murmúrios dividida entre os dois lados. O apresentador, percebendo que o clima vai esquentar, joga a primeira isca. A moralidade que você defende, Michele, não é universal. Ela exclui muitas pessoas que pensam diferente. O que você tem a dizer sobre isso? Michele, com um sorriso discreto, responde: a moralidade não deve ser um conceito que exclui Pedro. Ela deve ser um fundamento que une. E o que estamos vendo é justamente a tentativa de destruir essa base, de criar uma sociedade sem raízes. Pedro Bial, tentando desestabilizar Michele, provoca: você fala em valores, mas como pode acreditar que os brasileiros ainda estão dispostos a seguir um discurso tão polarizado? A sociedade mudou, Michele. O mundo está diferente, e você não. Percebe que está ficando para trás. Michele não se intimida e responde com firmeza: o que você chama de polarização é, na verdade, um despertar. As pessoas estão cansadas de ser manipuladas, Pedro. Cansadas de ver valores sendo destruídos para atender aos interesses de uma agenda que não representa a maioria da população. A plateia observa dividida, mas atenta. O apresentador, tentando forçar uma virada, lança uma pergunta mais ousada. E o que você tem a dizer sobre as teorias que circulam, Michele? Como as pessoas estão ligando o seu nome a certos movimentos que você mesma chama de salvadores da pátria? Michele, sem hesitar, encara Pedro. A verdadeira teoria da conspiração não está em quem defende a verdade, mas em quem tenta calar essas vozes. Tem um livro que todo mundo está comentando por aqui ultimamente, Pedro. Chama-se Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele revela segredos obscuros sobre a esquerda, o Lula e até sobre as grandes mídias. Você acredita mesmo nessas coisas, ou será que isso é apenas mais uma teoria da conspiração da direita? A plateia aplaude com empolgação, visivelmente dividida entre curiosidade e ceticismo. Michele, percebendo a reação, continua mais confiante. Esse livro está mexendo com muita gente porque ele expõe o que muitos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião. É um material completo, feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. Todos na plateia ficam paralisados em choque com a declaração de Michele. O apresentador, visivelmente, sem saber o que responder, tenta uma última cartada. Saiu uma notícia recentemente que a esquerda está tentando censurar esse manual. É verdade isso. A plateia explode em aplausos, mas Michele, com seu sorriso discreto, responde de forma categórica: totalmente verdade. E por que será que eles estão com tanto medo dessas informações serem divulgadas? Não é mesmo? Se eles estão com medo é porque é verdade. Eles têm que entender que não adianta tentar censurar. As pessoas estão cansadas de não serem respeitadas, de serem manipuladas pela mídia e da corrupção que está afundando esse país. E é por isso que o povo está acordando.
A plateia, agora em um fervor crescente, reage com mais aplausos. Michele, não perdendo o ritmo, continua. Muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando o link no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O ambiente no estúdio é cada vez mais tenso. Pedro Bial, claramente desconfortável com a força das palavras de Michele, tenta se recompor e retomar o controle. Você fala em censura e controle, Michele, mas não acha que essa polarização que você defende só contribui para aumentar o ódio entre as pessoas? Não está você também sendo parte do problema? Michele, sem hesitar, olha diretamente para ele e responde com clareza. O problema não é defender valores. Pedro, o problema é aceitar que nossa cultura, nossa fé e nossos princípios sejam dilacerados sem reação. Você fala em polarização, mas o que está realmente acontecendo é a tentativa de silenciar os que não concordam com uma ideologia que está tomando conta da nossa sociedade. Se ser contra isso é polarização, então sim, sou polarizada. A plateia, cada vez mais envolvida, responde com aplausos e murmúrios, visivelmente dividida, mas com um apoio crescente à postura firme de Michele. O apresentador tenta virar o jogo com um sorriso irônico. Você realmente acha que esse discurso está unindo o Brasil, que ele vai resolver os reais problemas que o país enfrenta? Michele, com uma calma impressionante, rebate. O que une as pessoas não é tentar negar o que elas são, mas sim respeitar suas opiniões, suas crenças e lutar pelo que é certo. Se as soluções para o Brasil estão sendo caladas, é porque muitos não querem que o povo tenha acesso à verdade. O que está acontecendo aqui é apenas o reflexo de uma sociedade que começa a se levantar e dizer basta. Pedro, visivelmente irritado, tenta mais uma vez provocar, mas não será esse basta apenas mais uma tentativa de imposição de uma visão única sem espaço para o diálogo. Michele, com os olhos fixos nele, não se intimida. Eu defendo o diálogo, Pedro, mas não sou a favor de um diálogo onde um lado tenta calar o outro. Não é sobre impor uma visão única, é sobre garantir que a verdade tenha espaço para ser dita. E as pessoas estão percebendo que a mídia e certas agendas estão tentando manipular tudo. O apresentador, sem saber o que mais dizer, tenta finalizar a conversa de maneira evasiva. Mas a verdade é relativa, Michele. O que é verdade para você pode não ser verdade para outros. Michele, com um sorriso sereno e com um tom firme, responde: a verdade não é relativa, Pedro. A verdade é uma só. E é por isso que eu e milhões de brasileiros não vamos mais permitir que nos calem. A verdade sempre vai prevalecer. A plateia reage com intensos aplausos e o clima no estúdio atinge um novo nível de tensão. Michele acaba de dar o golpe final e Pedro, sem palavras, se vê sem respostas. O debate, que começou com provocações e provocações, agora se transforma em uma clara virada de jogo. O estúdio, que antes estava cheio de tensões silenciosas, agora está em um frenesi de emoções. A plateia não consegue mais conter sua empolgação. Os aplausos se tornam cada vez mais intensos e Pedro Bial, claramente abalado pela força de Michele, tenta recuar, mas sua postura está visivelmente desmoronando. Ele percebe que perdeu o controle da situação, mas tenta ainda assim buscar uma última tentativa de virada. Mas, Michele, se você realmente acredita que sua visão é a única verdadeira, o que nos resta, você quer uma sociedade onde só a sua perspectiva tenha voz, onde só os seus valores sejam respeitados. Isso não é democracia. Isso é autoritarismo, diz Pedro agora com um tom mais agressivo, tentando desqualificar a postura de Michele. Michele, com um sorriso firme e sereno, rebate com a confiança de quem sabe que já venceu. Você fala de democracia, Pedro, mas a verdadeira democracia é garantir que todos tenham liberdade de se expressar, de pensar e de acreditar no que quiserem. O problema não é a liberdade de expressão. O problema é a imposição de uma única visão como verdade absoluta.
E é isso que está acontecendo agora. O que está em jogo aqui não é liberdade, é controle. E o povo está cansado de ser manipulado. A plateia explode em aplausos e até a produção do programa troca olhares nervosos. Pedro tenta continuar, mas suas palavras soam vazias, sem peso. Mas quem define o que é certo, Michele? Quem vai ser o juiz da verdade? Michele, com seu olhar implacável, responde: a verdade não precisa de juízes, Pedro. Ela se sustenta por si mesma. E o que estamos vendo, especialmente agora, é uma tentativa de esconder a verdade. Quem está tentando calar a liberdade de expressão, quem está tentando nos fazer engolir uma narrativa manipulada, são os mesmos que tentam descredibilizar quem ousa questionar. E o povo está percebendo isso. Não adianta tentar esconder a verdade, sempre vem à tona. O estúdio vai à loucura com mais uma frase de impacto de Michele. Ela virou o jogo completamente. Pedro, sem mais palavras, tenta encerrar o programa. Mas já é claro que a vitória de Michele é inegável. Ela, com sua postura firme e serena, dá o último golpe. A verdade não pode ser calada, Pedro. O povo está despertando e ninguém vai conseguir detê-los. O vídeo do debate viraliza imediatamente nas redes sociais. A plateia, antes dividida, agora está totalmente ao lado de Michele. As discussões nas redes sociais se espalham rapidamente com hashtags como Acorda Brasil Verdades que Chocam e Michele sempre vence, dominando as timelines. O vídeo se torna um dos mais assistidos do ano, com milhões de visualizações em poucas horas. A mídia tenta desacreditar Michele, mas a força de suas palavras não pode ser ignorada. Os canais de YouTube que há dias vêm compartilhando o Manual do Patriota cristão se tornam ainda mais populares, com milhares de pessoas acessando o conteúdo antes que o livro seja apagado da internet. O ambiente no estúdio está carregado de tensão. Michele Bolsonaro, com a confiança de quem sabe que tem a verdade ao seu lado, permanece tranquila, enquanto o apresentador tenta mais uma vez se recuperar. Pedro Bial, visivelmente sem respostas, eficazes, tenta mudar o foco da discussão, mas suas palavras já soam fracas, incapazes de derrubar o argumento sólido de Michele. Você realmente acha que essa visão é o futuro do Brasil, Michele? Pedro questiona com um tom agora mais defensivo. Será que as pessoas realmente vão se unir por meio de um discurso que é no fundo tão polarizador? Michele não perde tempo. Não, Pedro, a polarização não vem da defesa dos valores. Ela vem da tentativa de distorcer a realidade e fazer com que as pessoas aceitem uma versão distorcida do que está acontecendo. O povo está cansado de ser manipulado e de ser forçado a aceitar uma narrativa que não representa a maioria. A plateia, que estava em silêncio, começa a aplaudir com força. A resposta de Michele é imbatível, e isso é evidente. Ela continua, com uma clareza de quem está expondo uma verdade universal. As pessoas querem respeito, querem liberdade para acreditar no que acham certo e querem uma sociedade onde as diferenças sejam respeitadas, não silenciadas. Pedro Bial tenta mais uma vez criar uma retórica para ganhar algum terreno. Mas e a democracia, Michele? Não é a democracia justamente a aceitação de ideias diferentes e não a imposição de uma única visão? Michele olha para ele com firmeza, sem hesitar, e responde com a mesma convicção que a tem guiado durante todo o debate. A verdadeira democracia não é aceitar uma única visão, mas garantir que todas as vozes sejam ouvidas sem censura, sem medo de expressar o que acreditam. O que estamos vendo não é uma democracia. Pedro é a tentativa de transformar todos em marionetes de uma narrativa controlada. E isso sim é uma ameaça à verdadeira liberdade. A plateia, agora completamente envolvida, responde com mais aplausos. A sensação é clara, Michele acaba de dar o golpe final no debate. O apresentador, sem saber como reagir, tenta encerrar a discussão, mas sabe que a vitória já está com ela. O estúdio está em um frenesi de aplausos. O apresentador, visivelmente desconcertado, tenta se recompor, mas Michele tem a última palavra. Eu não estou aqui para impor nada, Pedro. Estou aqui para garantir que as pessoas possam viver em um país onde possam expressar suas opiniões e acreditar no que consideram certo, sem serem perseguidas ou silenciadas. A plateia explode em uma última rodada de aplausos e gritos. O apresentador, com um sorriso forçado,
Tenta terminar a gravação, mas a energia no estúdio já é outra. O público agora está totalmente ao lado de Michele e o debate que começou com provocações e ataques agora tem um vencedor claro. Com o debate chegando ao fim, o narrador toma a palavra com um tom grave. Michele Bolsonaro não apenas defendeu suas ideias com firmeza, mas desafiou as narrativas que tentam dominar o Brasil. A verdade sempre prevalecerá. E como vimos hoje, o povo está começando a despertar. Se você também acredita que a verdade precisa ser dita e que a liberdade de expressão não pode ser silenciada, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo. A luta pela verdade e pela liberdade ainda está só começando. Deixe seu comentário abaixo e diga-nos o que você pensa sobre a liberdade de expressão no Brasil.